bem-vindos ao Turcast. Aqui falamos sobre tudo que envolve as produções no universo turco. No episódio de hoje, vamos tentar explicar todos os processos de uma dizi turca. O que comem, onde dormem, como são produzidas e o que fazem para ficar no ar. Eu sou a Babi e comigo eu tenho mais duas amigas. Se apresentem, meninas. Olá, eu sou a Carmen. Olá, eu sou a Elaine. E hoje a gente tem uma convidada, né? Eu vou fazer a apresentação dessa convidada que já foi muito citada aqui, né? Então eu vou fazer a apresentação dela. Ela é a esposa de Colin Bridgerton, advogada do Miran, mafiosa camorrista, intermediária de venda de colares, influenciadora de tops, fã honorária do Burak Deniz, a maior sofredora por Heimir e boatos que toda sexta Erjai faz ela chorar muito. Seja muito bem-vinda, Natália. Aê, Natália! Finalmente! Merhaba, iyi akşamlar. Ben Natália. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, aparentemente já fui um pouquinho citada aqui, né? Meio mente do mal, o pessoal do top aí, a Chorona. Vocês esqueceram de falar que eu ganhei o prêmio de fã Chorona, acho. Quando teve verdade. Ganhou o prêmio. Gravei vídeo e tudo, agradecendo o pessoal que votou em mim por ser chorona. É isso aí, gente. A gente, quando entra na Turquia, ladeira abaixo, choro, cuidar de audiência, essas coisas assim. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada pelo convite. Nós também. Obrigada. A gente que fica feliz em receber, que a gente já vê que é uma convidada assim, né, que traz um conhecimento no turco, que o nosso turco não é lá essas coisas, mas a gente traz alguém fluente, mais ou menos, e a gente vai tentando. Eu tenho uma meta, algum dia saberei pronunciar todas as palavras maravilhosamente, mas até lá a gente vai praticando, né? Então, vamos lá. Vim espalhar a palavra do buraco, Denise. Elaine, fala. Burak Diniz, vai. Deve estar se coçando aí pra falar. Eu adoro falar o nome dela, o que eu posso fazer? Então, vamos lá. O nome do episódio dessa semana é As séries turcas têm que acabar. Então, a gente falando assim fica meio... Como assim, né? Somos todas cadelinhas, mas falamos as séries turcas têm que acabar. Calma, que a gente vai explicar. É porque toda série turca tem todo um processo, né? Envolve a censura, disputa com canais, a audiência, é tudo muito complexo. Então, acho que o propósito desse episódio é explicar um pouquinho, né? Dessa complexidade das séries turcas e por que às vezes a gente fala, pelo amor de Deus, acaba essas séries, porque é muita dor de cabeça para um ser humano. Então, é isso, né? Então, vamos começar falando que eu acho que todo mundo, quando fala em série turca, o primeiro assunto que vem na cabeça é a censura. Porque a gente vive num país, no Brasil, que a gente não tem isso, né? Se a gente for colocar assim, a gente não vive a censura, tem uma censura igual tem na Turquia. E lá tem o RTUC, que a gente tanto fala aqui nesse programa, acho que todo mundo já aprendeu a falar RTUC, igual a gente fala, que também a gente não sabe se é assim que pronuncia, viu? Mas é assim que a gente decidiu chamar, que é a Agência Oficial de Rádio e Televisão, que é o RTUC. O que é isso? É tipo o centro que controla tudo que passa na televisão turca e nas rádios. Então, eles controlam tudo, inclusive as plataformas, as plataformas da internet, né? Então, eles controlam Netflix, todos esses streams, RTUC também controla. É tipo um alvará de funcionamento, se não tiver, não pode ser exibido. Então, quando eles pegam esse alvará, eles concordam com as normas do RTUC. Então, por exemplo, quando vai ter uma série, eles
concordam em borrar cenas de sangue, de bebidas, de marcas, objetos pontudos que vão ser usados para finalidade de violência, tem que censurar palavrão e tem o controle com os beijos, né? Que é o que faz, tem mais piada na internet, que é o que todo mundo se preocupa, é os beijos. Então, tudo isso é censurado, tudo isso é vigiado pelo RTUC. Então, meninos, o que vocês acham dessa censura sobre esses termos que eu falei, né? Bebida, violência, os beijos. Qual é a opinião de vocês? Para mim, essa censura não faz sentido nenhum, né? Por exemplo, eles são tão preocupados em censurar o afeto, né? Não pode beijar, não pode mostrar nenhuma cena mais explícita, mas eles não têm preocupação nenhuma em mostrar violência, tá? Eles censuram o sangue, por exemplo, borra a cena com o sangue. Mas em Hard Eye, por exemplo, que é a que eu assisto, a Rei-An, ela apanhou, acho que 13 episódios seguidos, assim, a família batendo nela. E eles não tinham preocupação nenhuma em censurar isso. Então, qual é o sentido da censura deles? Se mostra que você pode bater em alguém da sua família à vontade e ninguém vai fazer nada. Para mim não faz sentido. É como a Natália falou, é muito complicado isso. Claro que a gente, quando vai analisar para nossa perspectiva, é absurda. Eu acho que a perspectiva geral, né? Dizer que a nossa é complicado, mas é como a Alane falou no começo. Não temos censura. Se a gente for comparar a censura dita aqui brasileira para a turca, a gente praticamente não tem. Então, para nossa visão, isso é absurdo, mas para eles é meio que normal, vamos dizer assim, o que não é normal, óbvio, mas é como se fosse aceitável você ver essa violência gratuita, né? E outros aspectos, como é no caso de sangue, de bebidas e de afeto, meio que isso ser restringido por algo que vai influenciar. Influenciar em quê? Aí você vai vendo uma coisa meio que absurda que a violência pode bater, no caso, como ela exemplificou no caso de Rei Jai. Inclusive, alguns atores questionaram justamente isso na internet esses tempos atrás, né? Que não podia mostrar beijo, mas podia mostrar violência. Então, por que não pode? Se o beijo influencia, a violência não influencia também? Mas é uma coisa que eles próprios estão de mãos atadas, né? Não tem muito o que fazer. Mas eles têm uma preocupação muito exacerbada com essas questões de erotismo, de situação de beijos, de cenas de sexo, de qualquer cena desse tipo. E eles sempre usam aquela velha desculpa de proteger a moral da sociedade, de proteger as crianças, de proteger tudo mais. E sempre nessa questão da sexualidade. E quando você vai entrar no campo da violência, não existe esse tipo de preocupação, né? Inclusive, eles investem bastante em séries de guerra, filme, nossa, eles aplaudem isso lá. Mas se você vai falar de uma série que já chama Love, já chama amor no início, eles simplesmente ignoram o quão importante esse assunto é, né? E cai em cima, cai forte. Então, é bem o que vocês falaram, né? É muito contraditório de várias formas, porque proíbe umas coisas e deixam outras muito absurdas. Mas aí, é igual eu tô falando, tudo é controlado pelo governo. As emissoras que têm as maiores audiências são pró-governo, são a favor do governo. Então, assim, é muito difícil, é porque a gente está acostumado num país que a gente liga a televisão, a gente vai ver no jornal, criticar o governo e vai estar ok. Lá, isso não vai acontecer. E, tipo, normalizaram um governo ditatorial, porque é um governo ditatorial. É uma ditadura, gente. Se tem uma censura, se pessoas são presas porque estão falando o que está acontecendo, não deixa de ser uma ditadura. Então, assim,
é muito contraditório, né? E a questão do borrar, por que que eles borram? Porque quando vai exportar para outros países, fica mais fácil de tirar para poder ser exibido normalmente. Então, por isso que eles borram, porque tem gente que questiona, né? Então por que que coloca na série? Porque eles já pensam também na exportação. A questão da Netflix, por exemplo, igual vocês comentaram, a cena de sexo, né? Às vezes alguma cena mais sensual, por que que na Netflix é mais fácil de ter? Porque a Netflix é um stream, né? Então, por exemplo, se uma casa muito conservadora não quer que a menina, né? Vamos colocar a mulher, porque a mulher sempre vai ser prejudicada. Ou as crianças não assistem, aí já é responsabilidade do chefe da família. Como é na televisão aberta, o controle é um pouco mais restrito, porque aí cabe ao governo assegurar o que está sendo exibido. Não concordo, jamais concordarei, mas é o que eles pensam, né? Proteger a moral e os bons costumes, porque é maravilhoso isso. E aí, já teve várias séries, né? Que receberam multas por causa que foram contra essa moral e esses bons costumes. Eu peguei alguns exemplos aqui. Teve uma que passou de 2008 até 2010 que chama Aşk e Memnu, que, pelo que eu li, foi tipo a Avenida Brasil da Turquia, porque a Turquia parou para assistir o final. Parou, inclusive o parlamento turco parou também. Mas gente, ano 2010 na Turquia foi louco. Depois eu quero comentar um fato que eu descobri hoje, que eu ainda estou processando esse fato. Anos 2010 na Turquia, anos dourados que chama agora só. Mas acho que nesse tinha um plot pesado, né? Então, o que acontece? Essa série, ela foi multada porque ela mostrava traição, que eles não aceitam. Séries com adultério são muito mal vistas, e ainda era uma disputa de sobrinho e tio pela mulher. Era um drama muito forte, e eles reclamavam, o que teve muita reclamação foi dos beijos longos, que duravam até 4 minutos. E sim, estava escrito desse jeito, que os beijos duravam até 4 minutos, cenas eróticas. Não, deve ser maravilhoso. Eu não consegui achar essa série de 2010. Eu quero achar, porque só pérolas. O que lance a Jansu. É o Amor Proibido. É Amor Proibido, isso mesmo. Uhum, essa mesmo. Foi exibido na Band, viu? Essa série é muito conhecida, né? Ela é famosa. É igual eu tô falando, é a Avenida Brasil da Turquia, gente. Vocês não estão entendendo. Ela é. Não, o que é irônico, né? Porque, como tu falou, foi multada, foi vista não com bons olhos, mas até o parlamento parou para assistir. É aquela coisa, né? Não assista, mas assistindo. E a Turquia é tudo no sigilo. Porque lá ficou em primeiro lugar aquele filme de tem mais putaria do que a história. Que eu nem sei. Então, uma outra que eu achei também, que Cara para Aşk, que foi multado pelo beijo, porque eles estavam chupando os lábios. Gente, essas palavras foram usadas, literalmente. Eles estavam chupando os lábios. O beijo é maravilhoso. Inclusive, eu vou colocar lá no Twitter depois para vocês assistirem e também no nosso Instagram. Então, fiquem aí no aguardo, porque o beijo dessa cena, inclusive todos os beijos dessa série, eu acho que eles começaram a pegar no pé, porque essa série, gente, os beijos são demais, entendeu? Porque quem assiste série turca, assim, principalmente as mais atuais, fica meio chocado, né? Porque fica, gente, como assim, Turquia? Você deixa isso? E eu acho que eles começaram a ficar no pé deles, porque são beijos longos e são beijos, assim, um pouco mais, como eu poderia dizer, mais reais. Mais um beijo normal que a gente assiste aqui na novela do Brasil, por exemplo. Então, acho que eles começaram a ficar no pezinho deles, aí quando vê esse beijão, que é maravilhoso, eu vou postar, vocês vão ver, eles aí meteram a multa, né? Não teve como escapar. Triste, mas maravilhosa a série, gente. E quanto que foi o valor da multa, Laine?
A multa, gente, foi de 200 mil liras, que convertidas aqui para real é 152 mil reais, tá? Tá bom para vocês? Tá Pra ótimo, um mim, beijinho desse, tá? Quem quiser que seu casal dê beijinho na série já pode começar a juntar dinheiro, viu? É isso aí, a dica que a gente dá. Uma outra série que foi censurada, mas não foi tão censurada, porque é um assunto que a gente já falou aqui que eles não consideram, que foi Senalat Cara Denise, que teve muitas denúncias, porque era muita violência, violência explícita na série. Então, no começo, pegaram muito no pé, mas a RTUC não dá muita importância quando o assunto é violência, né, gente? Vamos censurar beijo que chupa os lábios, que é mais interessante, é mais legal. Uma outra que foi também, que tomou uma multa, é uma que chama Kocha Kocha e Alanlar. Gente, turco é difícil, viu? Também tomou multa por causa que tinha o plot da traição. Os maridos começaram a ter amantes. E isso gera multas. Então, tem séries aí chegando na nova temporada que, assim, estão trazendo adultério que eu já não sei se vai ser muito bem-vinda, não, porque Turquia não gosta muito de séries que tem traição, dá multa sem dó. Mas isso teve uma da Star, que eu estava até assistindo, eles davam tudo a entender que aconteceria o adultério, mas aí, se eu não me engano, porque a esposa do personagem é uma atriz muito querida na Turquia, eles mexeram na história, redimiram ela e não teve. Tipo, eles colocaram várias cenas dos personagens se encarando, se abraçando, e depois, do nada, a esposa que era ruim se redimiu, ficou grávida, e é isso aí, Turquia. Nada de adultério pra vocês. Então, Turquia não gosta de adultério, viu, gente? Não é igual aqui, não é igual nossas novelas, que a cada semana tem um plot de traição diferente. Lá não tem multas para adultério. E acho que a gente tem que citar a Netflix também, né? Porque as pessoas falam, não, a Netflix é mais tranquila, Netflix poderosona. Só agora, no último caso de Love 101, que começou a falar do Osman, que as pessoas perceberam que a Netflix não é tão poderosa assim dentro da Netflix, dentro da Turquia, né? Mas isso não vem de hoje. Em 2016, um episódio de Designated Survival, que é uma série americana, um episódio foi censurado, foi proibido de ser exibido na Turquia, porque é uma série sobre política e tinha um terrorista turco. Então, Erdogan não deixou ser exibido na Turquia. Imagina se ele deixar. Mas tem uma coisa muito interessante na Babi, que as emissoras fazem para driblar essa censura, né? E mesmo assim conseguir nos mimar, digamos assim. Que é colocando, digamos, além da exportação, né? Que se seu país receber a série, você vai ver um conteúdo sem censura. Eles também usam agora o YouTube, né? Para jogar lá as cenas. Será que isso vai acabar também, gente? Mas isso que tá, Alain. Era sim até o ano passado, porque agora a RTUC também controla o YouTube. Tanto que no último ataque que teve, aquele ataque que morreram alguns soldados na Turquia, eles tiraram do ar Instagram, Twitter e o YouTube também entrou na roda, porque eles controlam tudo e eles fazem questão de falar que eles controlam tudo. Então, assim, até o YouTube hoje em dia é controlado. Então, não é como. É igual eu tô falando, 2016, 2017 eram anos que era, entre aspas, mais leve. Hoje em dia está muito mais controlado depois que o decreto foi assinado. Deu muito mais poder para censura. Entendeu? Então, assim, eu acho que hoje em dia um jeito da gente ser muito mimado pela Turquia, que já é difícil, é nas exportações. Eu acho que é muito nas exportações. Você pegar cenas que foram cortadas, que eles exibem muito, né? Quando eles conseguem exportar, eles têm essas cenas sem cortes, e aí eles exibem elas na íntegra. E para acabar de falar das séries que foram censuradas, né? Até desenho
Os Simpsons foi censurada, a Fox já tomou muita multa. Simpsons teve um ano que tomou uma multa de 22.600 euros, porque passou um episódio que ofendia Jesus e foi censurado, tomou uma multa. Fox também já tomou multa por passar filme que mostrava cenas de um casal lésbico. Então, Fox, ainda bem que a Fox é rica, porque já tomou muitas multas. E o último ato, vamos assim, que foi exposto, né, de censura na Turquia foi o cancelamento de uma série que nem chegou a ir ao ar, que chama If You Only, que não chegou nem a ser lançada, mas foi cancelada porque ia ter um personagem LGBTQ+, e ele ia ter um relacionamento, mas foi censurado, a série já foi cancelada e a gente não vai nem chegar a assistir essa série, porque esse é o nível da censura turca, infelizmente. E só um adendo para esses personagens que são gays, geralmente quando eles colocam nas Disney, geralmente é sempre ridicularizado, né? Vira como se fosse comédia. É como se fosse aquele alívio cômico para você rir e ficar tipo virando chacota. Que tem alguns, no caso, que geralmente estão associados à moda, à área mais assim artísticas que eles colocam, que eu já, obviamente, quem já assistiu algumas Disney turcas sabe. E eles colocam isso como se fosse chacota e é meio que vai por ali. Então fica aquele meio coisa estereotipado que eles embutem nisso. Você sabe que são gays, mas só que fica aquela coisa meio engraçadinha, meio coisa e pronto, é isso. Mas a gente está falando da Turquia, dessa censura da Turquia. Eu quero lembra que eu falei que 2010 foi os anos de ouro da Turquia? Por quê? Gente, Turquia já teve um casal gay e que foi mostrada uma cena dos dois acordando na cama juntos. Eu achei isso maravilhoso. Eu quero ler para vocês a descrição da cena, porque eu achei muito maravilhoso, porque é para a Turquia e a gente não consegue imaginar a descrição da cena, porque eu não achei no YouTube, eu queria achar no YouTube. A cena começa com aparecendo os dois homens na cama, num quarto, dois homens na cama, com pouca roupa, música ambiente romântica, aí um deles atende o telefone e diz que tem que ir para o escritório. E aí tem a imagem, depois a gente vai postar, que eu acho que a gente tem que postar essa imagem, dos dois, para vocês verem que isso aconteceu mesmo. Então já teve um casal LGBT na Turquia. E a tradução da série é maravilhosa, que chama O Dia da Espada. Que eu não sei falar em turco, então vou falar só a tradução. Então, ainda no artigo, na reportagem que eu achei, veio falando assim, ó. A Turquia começa a ter alguma abertura em relação às questões LGBT nos anos mais recentes, mas mesmo assim as coisas não estão simples. Então é triste pensar, igual essa reportagem que eu li, fala assim, agora a Turquia está dando abertura, pode ser que melhore as coisas. E a gente olhar em 2020, 10 anos depois, que em vez de evoluir, regrediu 300 anos. Então, infelizmente, é uma coisa muito triste, porque poderia ter evoluído. E olha como que está a situação da Turquia agora, que é uma censura extremamente pesada, que controla todas as mídias sociais e que eles não ligam de falar que controla e eles acham bonito falar que controla. Então, é muito triste, né? A gente faz muita piada sobre a censura, porque acaba que brasileiro, né? Brasileiro faz piada com tudo. A gente faz muita piada sobre a censura, mas a censura não é uma coisa legal. É um problema, realmente, que precisa ser solucionado o mais rápido possível, que todo mundo tem direito a ter liberdade de expressão. Então, a Turquia precisa evoluir muito. Eu acho que tudo na Turquia tem que começar falando sobre a censura. Eu acho que aí é que você começa a entender como é que a mecânica de tudo funciona, né? Da comunicação, do entretenimento, tudo. Então, quando você entende isso da censura,
você começa por isso, aí você vai entendendo alguns tópicos que a gente vai falar depois, então tudo tá meio que atrelado. Mas eu acho que, assim, um pouco, não estou justificando a censura, mas eu acho que eles prendem tanto as pessoas lá, eles tentam brecar tanto, que acaba, na verdade, incentivando elas, as pessoas principalmente, a meio que perderem o controle dos sentimentos. Um exemplo que a gente conhece aqui é o pessoal que shippa os atores na vida real. Gente, é um inferno. Porque parece que as pessoas, elas meio que se perdem nesse separar as coisas. E você vê como os atores sofrem, tipo, o ator trabalha junto, se gosta e não pode interagir com o outro na internet porque as pessoas não conseguem separar isso. E acho que isso se deve também ao governo ficar tentando brecar as pessoas, aí elas vão para a internet e meio que perdem a noção, assim, não sei se eu consegui explicar bem. Uhum. É a via do controle, né? Todo mundo controla tudo. Meio que ensina eles mesmos a ser controladores. E agora a gente vai para o próximo tópico, que é meio que, como eu estava falando, começando sobre a censura e deixa um pouquinho para falar sobre as produtoras e emissoras. Então, eu dei uma pesquisada, uma garimpada aqui. Óbvio que o trabalho da produtora não vai ser estritamente falando especificamente da Turquia, mas ela cuida, no caso de produtora, ela cuida do planejamento, da organização estrutural do filme, da série. Então ela está desde a pré-produção até a distribuição. Em suma, é aquela pessoa que, no caso, aquela organização, aquela empresa, que vai ficar responsável pelo cash, né, pela grana, pelas liras. E nisso, obviamente, a produtora ela recebe, ela capta todas as ideias, a direção, é toda responsável pela parte burocrática, vamos dizer assim. E a emissora nada mais é do que a que exibe os conteúdos que são feitos, né? Então, isso é uma coisa mais ampla do que é a produtora e a emissora. E as principais emissoras de lá da Turquia é a TRT, Canal D, Show TV, Star TV, a TV, a Fox, a TV8 e o Canal 7. E as principais produtoras são eu percebi que eles gostam do IPIN, né? Mas IIPIN, MED IPIN. Eu acho que é tudo uma mesma organização. MF IPIN. Eu acho O3 Turquia Media, Gold Film e Arc Film. Então, falando dentro dessas emissoras, não mais produtoras, mas dentro dessa emissora existe vamos dizer assim, que era para ter uma separação, mas não é, que são as emissoras do governo e, vamos dizer assim, as emissoras privadas, no caso, as demais, que, no caso, a do governo especificamente é a TRT, que ela é a do governo base forte, que ela se desmembra em rádio e TV, e internet, e que ela está totalmente atrelada ao que a Babi falou, que é a RTUC, que é praticamente andando de mãos dadas, pulando, galopando as duas, né? Então, e além que tem um grupo que é o do Doğan, eu acho que se pronuncia assim, que é o quinto maior grupo econômico de lá da Turquia. Ele detém 100 veículos de imprensa, então desde rádio, TV, internet também está totalmente atrelado, apesar que a gente olha assim, seria como se fosse o oposto da TV do governo, mas não é bem assim, né? É também outro que, como a Babi falou, que deveria ser um canais, no caso, emissoras à parte, mas também tem a questão da censura, tem a questão de toda essa questão de mostrar ou não mostrar. E dentro desse grupo está o canal D, a Start TV e a CNN turca. O que a gente começa a entender, né? Porque a CNN é um canal especificamente de notícias, então ele meio que controla o que vai exibir ali para os turcos, apesar de que deveria ser uma questão mais aberta e para, no caso, não ter tanta censura. Mas, enfim. Então, novamente, a gente, como eu falei, que estava totalmente atrelado à censura
a esse tema de produtoras e emissoras, então encaixa totalmente nisso do que a Babi falou. Então, quando você entender um pouco a censura, você já vai entender também como funciona a questão das produtoras e emissoras de lá da Turquia. E aí, meninas, vocês querem comentar sobre essas emissoras, sobre essas produtoras? A censura desses canais, ela não vai só na questão da programação, né? Tem o canal 7, se eu não me engano, agora, que rolam boatos que a protagonista precisou sair da Disney, porque o canal é do governo, e ela e o protagonista masculino se envolveram, estão em um relacionamento, e o canal não aceitava isso. Então ela precisou sair. Não sabemos se é verdade, isso tudo é boato, né? Ela precisou sair para poder continuar com o relacionamento dela. Então, tipo, a censura não cuida só do que tá passando na TV, mas Isso. eles querem cuidar de tudo que envolve aquela pessoa, a vida pessoal dela, com quem ela tá namorando, tudo. Isso é bem complicado, né? Mas, assim, uma coisa que eu acho interessante da relação, principalmente de produtora com emissora, é que quanto mais sucesso as séries vão fazendo, as produções começam a ficar mais, digamos assim, mais encorpadas, mais ricas, mais bonitas. E também eles começam a arriscar mais. Então, quando ela pega uma produtora que já tem uma grana e pega, tipo, a Iapim, e pega um canal que também já tem bastante grana, tipo a Fox, então eles começam a arriscar mais e a dar, digamos assim, um pouco mais de mimos e não ter tanto medo assim dessa censura, né? Então eu acho legal essa relação de produtora, e as produtoras são muito organizadinhas na Turquia, eu tenho que aplaudir, porque se você for ver a desorganização que existe nos canais, quando você vai para a produtora, você vê, principalmente as maiores, você vê uma organização maior. Então, quanto mais organizadinha e tiver trabalhando com empresas que respeitam a forma de trabalho deles, maior você vai vendo as produções e, inclusive, indo para Netflix, produtoras turcas em parceria com a Netflix. Então, eu acho isso muito interessante, que as produtoras sempre têm um posicionamento de deixar tudo o mais claro possível, coisa que os canais não têm. Menos a Mia Aipim, né? Porque a Mia, a única coisa que a Banu quer fazer é afundar a Minha Diz, né? Ela todo dia vem na internet cavar cancelamento pra Minha Diz. Essa é a única coisa que ela tá procurando. Mesmo que seja uma coisa que vocês curtem, mas ela tá ali sempre tentando responder coisas que os canais não fazem a mínima questão, entendeu? As produtoras sempre têm esse posicionamento mais próximo da gente. Mesmo que seja uma Banu da vida, que tá ali querendo ferrar todo dia o psicológico das pobres fãs, mas ela tá deixando claro as situações, tá próximo, né? Eu sinto isso, pelo menos. Não, e tipo assim, Erjai é uma produção que foi muito exportada. Eu não vou entrar no tópico de Erjai porque não é o que estamos discutindo hoje. Mas assim, ela é muito bem exportada, ela é muito bem vendida. Então a produtora cuida muito bem da Disney. É porque em Erjai entra outras questões que não é só a produção. A produtora em si, as produtoras da Turquia, por incrível que pareça, é a coisa que funciona melhor. Eles cuidam muito, e é igual a Laine falou, quando tem esse casamento maravilhoso de uma produtora forte e um canal forte, tipo a Fox, é maravilhoso, porque eles não têm medo de arriscar. É igual eu falei, a censura tem canais que não vão nem tentar, eles dão aquilo lá controladinho, porque não tem nem dinheiro para pagar a multa. Agora tem canal, igual eu falei, a Fox já tomou diversas multas, mas por quê? A Fox é um canal extremamente rico, então ela não tem medo de arriscar. E geralmente essas colaborações mais fortes, as produtoras mais fortes, né, vão procurar essa relação com esses canais mais fortes, porque geralmente é daí que nascem alguns dos grandes sucessos que a gente conhece, né? Então é interessante ver que pelo menos alguma coisa na Turquia funciona direito, como as produtoras. E aproveitando a deixa de vocês falarem de exportação e ter essa atrelado, atualmente a Turquia é o segundo maior país que exporta séries para o mundo.
obviamente ficando atrás dos Estados Unidos. Então, gente, é muita coisa. E meio que o boom veio em 2000, que foi com a série chamada Delin e Urek, eu acho que se pronuncia assim, que ela possui 4ª temporada. Então ela foi a primeira série que foi exportada, a primeira Disney exportada. E tipo, desde 2001, foram mais de 65 séries que foi vendidas mundialmente. E tipo, segundo o Wattpad, que foi a minha fonte de pesquisas, em 2012 o valor que cada canal e, no caso, toda a produção em si ganhou foi 130 milhões de dólares, minha gente. Então, é muito dinheiro. A indústria da Turquia, por mais que a gente ache que está começando agora, para quem está chegando agora e está ouvindo, está achando que é uma coisa pequena, é muito grande. Então, a Turquia, no caso, o Brasil agora está atrás da Turquia, Brasil e México, que eram os países que mais exportavam para o mundo, agora está em terceiro e quarto. Então, você vê como é a dimensão que tá vamos supor, coisa esse boom, vamos dizer assim, né, da Turquia. Então a gente acha que é pouquinho a coisa, mas é muita coisa, é muito dinheiro. Então cresceu muito e tem todo um porquê, né? Porque eles recebiam muito trabalho, muita produção de fora, mas eles começaram a perceber que eles poderiam sim investir nisso. E quando começou, meio que ganhou o mundo. Então, meio que agora é como se fosse a queridinha, vamos dizer assim, né? Das produções. E atrelado a isso, a gente pode estar falando do evento que acontece anualmente, que é o MIPCOM, que é um evento que acontece lá em Cannes, que é meio que uma vitrine de todas as séries mundiais, e lá é que acontece a troca, né? É onde as grandes produções, e que tem lá os endinheirados, as maletas de dinheiro, tipo, compre minha série, veja minha série. Enfim, então acontece lá, o período é dentro de uma semana que acontece esse evento, 5 dias, vamos dizer assim, mas eu acho que tem aqueles eventos a mais, lá, que ficam mais, mas enfim. Então lá é o grande foco que tem para você vender a sua série lá. Então é muito dinheiro. É uma indústria que ganha, viu? A Turquia tá enchendo o cu de dinheiro só com essa exportação de coisa. E aí, meninas, o que é que você pode falar sobre essas exportações? O que é que vocês acham? Assim, eu acho isso incrível da Turquia, porque, velho, ser o segundo maior exportador de séries é uma coisa muito incrível, né? E o Brasil, bem feito, tá em terceiro, em segundo, porque não tá fazendo nada. E, enfim, não entrar aí no detalhe do Brasil, mas continuando falando da Turquia, uma coisa também meio triste de se falar dessas questões de venda e exportações que as séries têm é que os atores não recebem nada, né? Então Isso. fica tudo para a emissora e para a produtora e os atores que lutem. Isso é bem injusto. E então, meio que a série deles pode ser exportada para, sei lá, 50 países, eles não vão receber R$ 1 disso. Então, eu acho isso meio bad vibes da Turquia Ai, também. só Sabe deles uma... Cannes eu já fico feliz. Saudades, Cannes. Momentos. E essa MIPCOM não acontece só em Cannes, né? Tem um evento na América Latina também. Então é um evento muito grande, mas assim, eu acho que é excelente a exportação. A gente vê esse mercado turco está expandindo. Tem muita gente chegando agora, mas não é uma coisa que vende agora. Já faz um tempo que está sendo muito bem exportado. Mas, assim, uma das coisas que eu fico com um pouquinho com o pé atrás sobre essas exportações, não quero receber críticas por isso, mas é porque eles vendem uma Turquia que não existe muito assim no dia a dia, né? E eu acho que, como a gente voltando no assunto da censura, como tem a censura, eles não vão vender o lado feio da Turquia. Igual, por exemplo, aqui, vamos colocar uma novela da Globo. Mostra a favela, mostra os bandidos, aí tem o tiroteio, tem a traição. Expõe, porque o brasileiro expõe, né? O brasileiro chega expondo, assim, todos os problemas põe ele na mesa. Faz o filme com a política, que é uma palhaçada. Então, assim, eles vendem uma Turquia que, se a gente for olhar, não existe. E isso faz atores que são abusivos, agressivos, machistas, ganharem uma fama que não é merecida.
Então, eu sempre gosto de bater nessa tecla, de procurar muito sobre o ator turco que você goste. Eu não falo nem as atrizes, porque as atrizes turcas já sofrem tanta perseguição, mas os atores, principalmente. Parem de fazer pessoas estúpidas, famosas, gente. Por favor, procurem sobre. Tá bom? Dica da Babi. Era isso que eu queria falar sobre as exportações. E aproveitando a deixa também aproveitando a deixa das exportações, eu listei as 4 mais exportadas que dentro da história da Turquia atualmente, né? Quer dizer, atualmente não, até onde eu vi, que foram vamos lá para a pronúncia, Murtezin e o Zil, acho que é isso, e o Zil, que é de 2011, ela tem 4 temporadas e ela foi exibida pelo Star TV. A outra é a Fatima Gul Juzu, né? Que foi exibida pela Band, foi exportada aqui para o Brasil, que na Band é a Fatima Gul, A Força do Amor. Ela foi lançada em 2010 e ela possui 2 temporadas e é do canal D. Toda a sequência depois vai ser do canal D, ganhando malotes de dinheiro, várias liras. Aqui Babi falou no começo que a coitada que era a Avenida Brasil da Turquia, né? Que é a Aski Menu, eu acho que é isso, que é Amor Proibido. Ela possui 2 temporadas. E é tão conhecida que eu acho que é muito conhecida, que é a Birbin Jesse, que é a Mil e Uma Noites, que tem 3 temporadas. E quem não assistiu na Banda, eu lembro da minha infância assistindo Mil e Uma Noites. E vamos dizer assim, a Dizion Rosa, né, que merece estar aqui e que foi linda e maravilhosa, que é a Cara Sévida, que ela ganhou o Emmy, então tem que estar aqui, né? Tem que ser citada, que eu não a Babi, justamente a Babi já panfletou, eu sabia que ela ia se manifestar, então por isso citei, merece a citação honrosa aqui. Eu não queria cortar, mas, né, gente, não é toda série que tem M. Cara Sévida tem M. Beijos. Era isso. Falou de Cara Sévida, eu já lembro de Suelen. Amiga, beijos! Então, é isso, gente. Essas foram e são Dizes que foram lançadas na faixa de 2000, 2010, até 2010. É como a Babi falou, é a fase de ouro da Turquia. Então, veio com essa leva que ainda tinha essa questão que, por mais que esteja a questão da censura, mas quando foi vendida, foi muito aceita fora da Turquia e meio que é aclamada. E agora a gente vai para o tópico que eu acho que é o causador das nossas ansiedades diárias, que é para saber se a nossa Dizzy vai sobreviver na Turquia, que é sobre a classificação e as taxas de audiência. Então, eu vou explicar para vocês um pouquinho. Vocês já devem... Assim, quem é novo na Turquia, eu aconselho vocês ficarem longe desse tipo de informação, mas quem já está aí vivendo... Ai, gente, eu lembro dos meus tempos de inocência, que eu não sabia o que era isso, e que eu vivia bem, assistindo minhas séries turcas em paz. Então, vocês que já devem conhecer, já devem ter visto lá aquele quadrinho que sai no dia seguinte, após a série ser exibida, que vocês vão ler lá. Total, AB e o ABC1, que quando é um número alto, as emissoras sempre postam, ou então vocês vão ver aí sendo discutido na internet. Então, eu vou começar explicando o que significa essas siglas, esse nome total, esse AB, esse ABC1, e aí a gente vai falar um pouquinho depois também como é contabilizado esses números, tá? Então, eu vou começar a explicar para vocês o que significa essas siglas, começando por total, que é o número total de pessoas que assistiram essa série até o final. Então, quando termina, não que ela assistiu até o final, mas quando termina a série, elas estão assistindo. E então existe esse total, que é como se fosse uma soma das outras letras, das outras categorias. E eu descobri também que eles mostram sempre esse AB e o ABC1, mas existem outras letrinhas para somar e para meio que tirar a média para chegar nesse total. Por isso que eu fiquei um pouco confusa, porque fala que é a soma dos outros dá o total, mas tira a média, no caso, e dá o total. Mas isso não fazia muito sentido, então eu descobri que existem mais letras, então não é só a soma daqueles 2 números do AB e do ABC1, existe mais,
que não é tão relevante para eles colocarem, por isso que a gente só vê esse total. Depois tem o AB. Então, o AB são as pessoas que têm o maior poder econômico e também de educação. E aí a gente vai para o ABC1, que são as pessoas que têm menos dinheiro e também, consequentemente, pela lógica deles aqui, também tem uma educação menor, mais baixa. Então, junta esses três e forma a audiência, né, a classificação. Forma a taxa da audiência, a classificação que a gente vê no dia seguinte e que nos causa, assim, uma ansiedade. Por quê, gente? Por quê? O que significa isso? Esses números são o que deixa a série no ar. São eles que determinam se a série está ganhando patrocinadores, se a série está sendo assistida e se vale a pena para a emissora deixar essa série no ar. Então, agora eu vou falar para vocês alguns números que, se você não tinha nenhuma ideia do que estava acontecendo na vida da sua série, você vai ficar um pouquinho ansiosa para saber. É o seguinte, quando a série está acima de 5, tipo 5 mais, tanto no total, quanto no AB, quanto no ABC1, assim, sua série está, digamos assim, na linha segura. Então, qualquer número acima de 5, então, quanto maior o número acima de 5, mais segura ela vai estar. Isso em todas as categorias. Mas a gente tem que prestar atenção em uma categoria chamada B, que ela é meio que a mais importante, a que mais é levada em conta do bolso das emissoras, que é o que vai atrair os patrocinadores. Então, eu já vou falar aqui já essa questão dos patrocinadores. O que acontece? A série está dando uma audiência boa, o AB dela tá bom, então significa que pessoas com dinheiro estão assistindo aquela série, então os patrocinadores mais ricos conseguem investir naquele horário. E as emissoras, o quê? Bota dinheiro no bolso e deixa a série no ar. Quando esse AB vai caindo e a série tem uma produção alta, a emissora começa a sentir que não tá valendo a pena manter aquela série no ar. Então, não importa se ela tenha 4 episódios, para a emissora não tá valendo a pena. Então, ela vai lá e simplesmente cancela. E aí, meninas, o que vocês têm a falar sobre essa audiência do demônio? Olha, esse negócio da audiência, só quem já acordou 3 horas da manhã para ver a audiência da série favorita, sabe o que é sofrer por audiência, gente? Não entrem nesse poço. Acompanhem sem acompanhar a audiência. Que aí, se cancelar de um dia para o outro, você fala, ó, cancelou, porque você fica sofrendo com uma audiência. Aí você tem, além de você olhar o total, você tem que olhar o AB, ainda tem o ABC1. É um tanto de número que você fala, para que não resume em um só? E eu acho que é tipo muito Turquia separar em 3 categorias a audiência. Porque, tipo, não tem a necessidade. Então, assim, essa audiência é só para deixar a gente com o cabelo em pé. E só quem viveu a Azize sabe o trauma que é. Menção honrosa a Azize e sua audiência de 3 pontos que não mexia. Ô, Lani, uma dúvida. Tu falou em números e tudo mais, mas como eles contabilizam esses números? No caso, eu vi que, para quem não sabe, não sei se as meninas sabem, enfim, tem uma maquininha que uma maquineta que é parecendo aquela maquineta de auditório que você aperta e você, eita, tô assistindo, né? Não sei se tem isso, mas como é que eles contabilizam esses números para chegar a esse somatório de AB e ABC1? Pronto, eu descobri que eles têm 3 formas de fazer essa medição. Existe como se fosse um questionário que eles meio que mandam, mas isso é mais a longo prazo, tá? Porque, por exemplo, se uma série está no ar já há muitos episódios, eles mandam isso meio que para confirmar aquela audiência que eles estão recebendo. Então, existe essa questão de um papelzinho chegar na sua casa e você lá dizer se você está assistindo, o que você anda assistindo na TV. Existe 2 tipos de aparelhos para medir a audiência, e não é todo mundo que é medido, é importante falar isso. Porque eu vou citar assim, um exemplo para a gente ter uma ideia de como é medido isso. Por exemplo, uma pesquisa do Datafolha. Ele não vai ligar para 200 milhões de brasileiros para saber qual é a nossa opinião política, quem é que a gente vai votar. Eles vão escolher ali um grupo de pessoas que vai valer pela opinião do país. Então, eles vão entrevistar, por exemplo, 2.000 pessoas e dessas 2.000 eles vão dizer lá essa porcentagem. Então, isso acontece também para medir a audiência. São colocados aparelhos, na Turquia eu descobri que é mais ou menos 2.200 aparelhos,
na casa das pessoas, em diferentes bairros, de diferentes classes econômicas. E nessa medição existem 2 tipos de aparelho. Um aparelho que manda informações em tempo real e o aparelho que manda informação diária. Então, e nesses aparelhos eles também podem definir quantas pessoas estão assistindo. Então, lá no controle, é tudo através do controle da televisão. Eles podem dizer quantas pessoas estão assistindo, se você é homem ou mulher, e também se você é pai, mãe ou filho daquela família. E outra coisa interessante que eu encontrei é que isso é algo sigiloso. Então, você nunca vai encontrar uma pessoa na rua dizendo, gente, na minha casa, média audiência, tá? Minha casa ali tem o poder de dizer se sua série está no ar, não. Eles assinam um contrato e se descumprirem esse contrato, já sabe que não é uma coisa fácil, né? Vai levar multa e pode até ser preso. Então, é um negócio assim, bem tenso. Vocês não assistem da TV, né? Mas já teve umas vezes que eu estava assistindo antes de ir para o YouTube, né? Pelo site do canal. E aí, toda vez que tinha que reiniciar o streaming, perguntava: é homem ou mulher? Qual a sua idade? Sabe? Essas coisas assim. Aí, tipo, eu ainda nem. Eu tive que pesquisar homem ou mulher para eu poder responder. E aí eu lembro que uma vez eu apertei errado. E eu apertei AirTag, que é homem, né? Aí ficava aparecendo propaganda de carro toda hora, no meio do episódio. E eu falava assim, que castigo que é esse, gente? Toda hora. É uma loucura isso. E eu descobri uma coisa também, gente, que não é só na Turquia que esse método é usado. Existe vários outros países, inclusive o Brasil usa esse mesmo método. Só que aqui é muito mais de boa, porque as séries não se comprometem tanto assim com a audiência. Eles meio que determinam pelo menos um tempo básico da série contar a história, assim como novela ou até mesmo programa. E sobre isso que a Natália falou, deles sempre querendo saber quem está assistindo aquele negócio, é para direcionar patrocinadores. Por isso que você recebeu aí essas campanhas para homens, né? Já que você botou errado, mas um que já foi corrigido e hoje, enfim. E aí eles usam esses dados para vender também, no caso, para os patrocinadores. Então, uma marca de cerveja, meu Deus, na Turquia. Agora me deu um perdido na televisão, acho que não. Tipo, uma marca de desodorante. Tipo, uma marca de desodorante masculina. Então, eles vão lá, olha, galera, tanto os homens estão assistindo, então pode investir aqui nesse horário que vai dar bom para vocês vão vender bastante. Então, é isso que acontece com essa medição. E, assim, né, o jeito, para mim, a diferença da Turquia para outros países, é porque muitos outros países usam esse método, tipo Espanha, Reino Unido, muitos outros. Mas, para mim, o diferencial da Turquia é que eles usam isso muito à risca. Eles não dão uma chance para as séries respirarem. É tipo, vai ter que ter audiência. Então, foi ali, deu um 4, já começa um perigo, tá dizendo, olha, isso aqui não tá bom pra gente, nossos patrocinadores não vão. Dá 3, gente. Já bota o coração no bolso, porque vocês vão sofrer. E aí é só ladeira. Começa a podem mudar a série de dia para tentar uma nova estratégia, para atrair um novo público, que provavelmente vai dar errado, então sua série vai ser cancelada por isso. Outra coisa que acontece para atrapalhar a audiência da sua série são aqueles programas, são os reality shows e o futebol. Alguém tem uma opinião sobre isso? Gente, toda sexta-feira tem jogo do Galatasaray, eu não aguento mais. Toda sexta-feira tá lá o letreiro, não quero saber de jogo, eu quero saber da novela. Sai! Sabe? Umas coisas assim, fica avisando o tempo todo quando tem gol. Não quero saber, amados, não quero. Então, é porque o futebol, para quem não sabe, na Turquia o futebol é quase igual aqui no Brasil, só que pior, porque eles são muito fanáticos, muito, 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 muito. E os dias de jogos é certeza que cai a audiência das séries. Então, por exemplo, na quarta é um dia que tem muitos jogos de futebol, então as séries que passam na quarta são muito prejudicadas. Na sexta e no sábado também tem muitos jogos. Então, os dias que tem jogos de futebol
provavelmente vai cair a audiência da série. Aí, para piorar, tem 2 reality shows que na Turquia são sagrados, que assim, eu não sei qual que é tanta graça que eles veem nesses realities, que é Survival, que passa metade do ano passa esse reality, e aí acaba, aí você fala agora, as séries vão poder ter audiência em paz. Passar uma semana começa MasterChef. E MasterChef lá também é sagrado, que a audiência lá, gente, de verdade, os 2 reality shows são realities que batem audiência, assim, são audiências consolidadas, por isso que todo ano tem, e os turcos não ficam sem seu reality show. Então, para quem assiste série, é a morte. E esses realities não passa uma vez na semana, porque não é suficiente. Passa segunda, passa terça, passa quarta, passa quinta, passa sexta, passa sábado, passa domingo. Então, é todos os dias. Então, esses realities que tiram a audiência para séries que já estão sofrendo com a audiência, é assim, é a morte, porque aí é realmente a foicinha da morte passando, assim, para levar o pouco de audiência que tem. Então, o dia que tem reality, futebol, então, nossa, não sobrevive uma. Conforme a gente vai entrando, assim, no mundo da Turquia, a gente vai se aprofundando muito nessa questão de audiência, né? Chega um momento que, se você me perguntar a grade da Turquia, o que importa lá, quais são os programas, segunda, terça, quarta e quinta, qual que é o dia melhor para audiência, eu sei tudo. Se você me perguntar aqui do Brasil, eu sei nada, eu sei nem o que está passando. A Turquia deixa a gente paranoica, né? Deixa a gente ansiosa, foi como eu disse, gente, é o motivo da nossa ansiedade diária. Sim, você começa a fazer as grades para ver se uma Disney que você assiste vai bater com outra, se trocar de dia, será que vai pegar a Disney que eu assisto? E aí, por exemplo, falando de fim de semana, eu aprendi que fim de semana é um dia ruim para Disney, que geralmente quando vai para o fim de semana é porque já tá dando os últimos suspiros, umas coisas assim que eu nem fazia ideia, sabe? E aí você vai aprendendo, vai cada vez afundando mais, assim. Eu acho que é por conta da nossa cultura, porque aqui não tem muito cancelamento. E lá é tipo cancelamento a rodo. Então a gente se adapta a esse modo operante de lá da Turquia, né? Porque pra gente tanto faz como tanto fez. Pode estar, pronto, futebol mesmo, pode estar passando, mas se tiver um programa que a gente gosta, a gente assiste e geralmente esse programa tá lá, se alcançar determinado pico de audiência e se manter nisso, pra ele já tá feliz, já tá bom. Mas lá na Turquia não quer isso não, quer o céu, né? O céu é o limite. Então a gente meio que já entrou isso no nosso coraçãozinho e a gente já adquiriu também esse modo operante da Turquia, né? Isso é triste, ao mesmo tempo normal. O bom é que agora, eu não sei vocês, mas eu já tô bem tranquila, tô mais tranquila com esse negócio de audiência, sim. Sim. Não tô levando pro coração, porque meu debut na Turquia já foi um cancelamento, né, de uma coisa que eu gostava muito, sim. E aí mudou de dia. Ah. Aí mudou de dia, era um dia, era fim de semana, aí mudou pra semana. Trocaram de roteirista, mudar, algumas pessoas do elenco saíram, tentaram, e aí foi cancelada. Foi o meu debut na Turquia, foi, acho que como muitas pessoas, né, foi Arquêntipos. Mas agora, por exemplo, eu assisto uma que teoricamente é consolidada, né? A gente não sabe se a Banu vai conseguir enterrar ela na próxima temporada. E o restante eu assisto sem levar pro coração. Eu olho a audiência e falo, legal, hein, tá boa, mas não me apego, porque pode ser que semana que vem, né? Eu nem posso falar que não estou mais nessa ansiedade, porque essa semana mesmo eu estou fazendo, essas semanas que passaram, eu estou fazendo a grade da Fox, né? Estou tentando resolver ali um problema que eles têm de 10 séries no ar. E Nossa, aí eu tô sofrendo com uma série que ainda nem começou, mas eu já estou sofrendo, então eu não posso falar que eu já superei essa fase, sabe? Eu já sofri muito com audiência, assim, né? Só quem viu ali a ladeira de uma série e a audiência caindo, sabe?
Eu te entendo, Eu te entendo, Natália, sobre essa série. A série pode ter 500 episódios, mas quando começa aquela ladeira de que você já sente que vem o cancelamento, dói. E é importante dizer que as séries na Turquia, elas passam no horário nobre. É como se fosse lá o horário é o horário mais importante da noite. Então começa às 8 horas e eles conseguem levar esse episódio até a meia-noite. Então são comerciais enormes para suprir esse horário para eles conseguirem manter o mais tempo possível da série no ar. Se a série for muito longa, então, consequentemente, os comerciais são menos e, com certeza, vão ser muito mais caro aquele patrocinador. Além do Survival, MasterChef e futebol, as séries concorrem entre elas, né? O que é um sofrimento assim, gente, que não dá nem para descrever, porque você vê ali, às vezes você até quer assistir outra série naquele dia, mas a Turquia não permite não permite você ter a sanidade para acompanhar duas, porque imagine duas concorrendo no mesmo dia, um sofrimento. Todo dia que você acorda toda vez que você acorda no outro dia de manhã, é vendo essa audiência. Então, sofre, né? Às vezes você nem acorda, você não dorme, você simplesmente fica ali ansioso, esperando essa audiência que sai normalmente ali no horário das 4 horas. Então, já estou dando aqui umas dicas para vocês, se vocês quiserem também, a gente pode colocar até sites para você olhar essa audiência. É tipo, não vejam a audiência, mas a gente pode lhe ajudar a ver. Se você insiste. Sobre a audiência, é muito engraçado, porque as séries. Hoje em dia, quando você começa a acompanhar muito a audiência e começa a perceber como que funciona e como que funciona as turcas, você já consegue ter uma ideia do que pode ou não dar certo na Turquia. Claro que você pode se surpreender. E tem outro fator também, que a gente já cansou de falar aqui. Como lá na Turquia é tudo aberto, em aberto, eles não têm temporada fechada. Então, eles fazem um número de Dizzy, o número de episódios de uma série é aberto, você nunca sabe quando. Eles dependem da audiência. Então, como que você conta uma história bem contada se você não sabe se amanhã ou depois você vai ser cancelado? Então, tipo, não dá para você. Você tem que ficar enrolando, porque você pode ter 500 capítulos, ou você pode, mas você também tem que estar preparado se tua série for cancelada amanhã. Então é muito complicado, e eu acho que isso faz as Dizes, né, as séries da Turquia, perder um pouco da qualidade nisso. Principalmente essas séries que vêm há muito tempo, que começa a ter 2, 3 temporadas, é esse enrolamento, porque aí é o mercado, né? O dinheiro, tá entrando dinheiro, vamos enrolar a história. Mas assim, aí vai caindo, aí começa a cair a audiência, aí do nada cancela, tem que dar um final com um episódio. Então, esse é um dos grandes problemas da Turquia, é ficar tão presa nessa audiência. Por isso que a gente está citando a audiência aqui, porque realmente é uma coisa que comanda se a série vai ter mais temporadas, se vai ser cancelado do dia para a noite, se você vai ter tempo de falar tchau para os personagens, ou se vai acabar de uma hora para outra, nem final vai ter. Então, assim, a Turquia é muito. Vai ter um bolo no encerramento, um bolo bonito. Então, gente, agora nós vamos falar de um novo tópico, né? E esse tópico de agora, a gente vai falar sobre a questão de roteiro, reciclagem de locação, reciclagem de roteiro, como que essa questão de não ter, que foi o que a Babi falou no tópico anterior, né? Não tem uma história fechada, como que isso influencia na questão do roteiro? Se precisa enrolar, se precisa aumentar. E também vamos falar um pouquinho sobre como que filma um filme por semana, né? Cada episódio tem em média 2 horas e 40 minutos, alguns com até 3 horas. Como que faz para fazer um episódio tão longo toda semana? E começando sobre essa questão de roteiro, né? Ao infinito e além. Como é que faz? Sobre essa questão de não ter um fim. Para mim, essa questão se atrapalha demais, porque chega um momento que não tem mais muito o que ser contado daquela história. Acabou, não tem mais fôlego.
só que tem audiência. Então, a produção, né, ela tenta criar roteiros, plots, coisas que às vezes assim é muito inverossímil pra gente, uma coisa que não faz sentido nenhum, mas você tem que engolir aquilo, né? Porque a outra opção é cancelar a novela, né? Mas enquanto tiver audiência, não vai cancelar. E aí acaba, às vezes, e o próprio enrolar porque tem audiência acaba matando a audiência, porque chega um momento que o público está muito esperando algo e para manter o público assistindo, o roteiro não deixa aquilo acontecer e aí o público desiste, ele fala, não vai acontecer, então não quero mais. E aí, por esse motivo, a Disney acaba, né, morrendo. E Isso é verdade. vocês acham? Eu acho que é um inferno isso. A Turquia deveria parar de fazer isso com as pessoas. Eu acho que eles deveriam, pelo menos. Porque existe as temporadas, né? A temporada de verão, a temporada de inverno. E eu entendo que eles queiram investir, é um período longo, né? São praticamente 6 meses, para eles estar investindo em séries e, no caso, investir em um roteiro ali, entregar todas as fichas dele em uma série. Mas, gente, pelo amor de Deus, tenham o mínimo que é criar uma história, tipo, como se fosse blocos. Eles deveriam pensar em temporadas, sabe? Olha, vamos lá, 8 episódios vai ser o mínimo. Então, se vocês conseguirem estar com audiência boa, a gente vai para mais 8, sabe? Eu acho que eles deveriam determinar isso, porque atrapalha demais o roteiro. Às vezes a série tá indo muito bem, tá indo tão lindo, tá tudo tão perfeito. Vai chegar naqueles momentos que você tanto espera, e aí eles simplesmente não dão isso, então frustra demais. Essa questão de roteiro da Turquia, para mim, é um dos maiores problemas. E eles tentam encaixar uns negócios que não tem cabimento. E também existe outra coisa, né? Que é como se os roteiristas cansassem, e aí eles simplesmente trocam de roteirista no meio do, assim, do nada. Então, o roteirista já pega outra visão, já começa a entregar outra coisa. Às vezes até ajuda. Você acha que está ajudando, mas de repente já começa a desandar tudo de novo. Então, assim, Turquia melhore de novo, né? E um exemplo, lá vou eu falar de novo de Hard Eye, desculpa, gente, a menina dos meus olhos. Mas um exemplo, é inspirado numa duologia de livros, né? Já tem uma coisa pré-determinada que acontece ali. Mas não importa, porque para quem sabe mais ou menos o que acontece nos livros, e para quem está assistindo a Disney, você vê que tipo, já foi. Você nem sabe mais o que está acontecendo. O livro já não tem mais muita coisa. Aí eles, assim, que está acontecendo na Disney em si, aí eles criam uns plots nada a ver que me deixam muito magoada, porque o tanto que eu já chorei com plot ruim de Hard Eye, misericórdia, gente. Teve um dia que eu saí do Twitter, fiquei 3 dias sem entrar no Twitter, de tão triste que eu fiquei. De verdade. Eu chorei tanto que eu fiquei deprimida. Fiquei uns 3 dias sem entrar lá, porque eu tava, assim, muito chateada. Eu acho que aí entra aquele negócio de você ser lucrativo, porque pronto, como a Alane falou, se você tiver uma história fechadinha, a Red Eye foi baseada no livro, como tu tá falando. Então, tem aquela história meio, começo e fim. Então, eles meio que foram gananciosos a partir do ponto que estava seguindo a história do livro, estava fazendo sucesso, tá? Então, vamos continuar, vamos fechar esse plot e finalizar a Disney de forma correta e ficar, tipo, sendo o ícone top master das Disney. Mas não, tá fazendo sucesso, tá ganhando dinheiro, então vamos encher linguiça, porque tá enchendo o nosso bucho de dinheiro, então isso tá levando. Não sei se é o caso de Red Eye, porque eu não acompanho. Mas eu acompanhando, vendo os outros Disney, eu tenho uma noção em relação a isso. Infelizmente, vou falar da minha menina dos olhos, que é a Philly, porque aconteceu isso, tava um sucesso, tinha tudo para ter um plot fechadinho, começo, meio e fim, história, só que foi um sucesso bacana, só que depois foi dando um declínio do roteiro que você fica olhando assim, tipo, puta que pariu, o que foi que aconteceu? Então, é complicado isso na Turquia, porque eles começam bem, tá vindo com um plot que você vai ver que vai ter um começo, meio e fim, só que quando você vê que tá fazendo sucesso, tá dando audiência,
eles meio que crescem o olho, faz, nossa, é isso, vão vender, vão... E começa meio que depois colocar coisa para encher linguiça, e isso meio que vai, no caso, desmotivando para quem tá assistindo, e até o público da Turquia, que é chato pra caramba, e meio que faz com que não gere. E eu acho que, de certa forma, tem a sombra da audiência para todo mundo que está começando lá. Os produtores tipo, acredito que já vem com esse pensamento de vai ter que fazer sucesso, vai ter que dar audiência. Então, essa sombra da audiência meio que permeia as produções turcas para não ter esse coisa de começo, meio e fim. Eles começam, vê se faz sucesso, então, ó, a fórmula deu certo, vamos manter nisso, e fica meio que levando, de repente a turma enjoa, isso é um achar meu, eu acredito que é isso, enjoa, e tipo, eita, e agora? Aí vem o cancelamento, joga qualquer coisa pra finalizar e fica meio que vago, você fica tipo, como assim, minha gente? E outra coisa, o público não espera. O exemplo é de Azizi. Eles não esperaram o plot chegar no máximo. Eles simplesmente querem já de supetão. Eles não querem uma história. Pelo que eu pude perceber, eles não querem uma história trabalhada. Eles não querem ter o começo, meio, fim, tipo aquela jornadinha do herói bonitinha. Tudo contadinho, tudo fechadinho. Eu acho que a Turquia não está preparada ainda para isso, não. Mas uma coisa que eu com a Alaine pesquisamos, porque a gente agora está super interessada na grade da Fox, né? Porque a Fox, maravilhosa, Fox, vai dar tudo certo. A Fox, ela não tem medo de não cancelar, finalizar a série mesmo ela estando no auge. É igual a gente falou. Tem canais que dependem de algumas séries para entrar o dinheiro. Então, vão desgastando até o último centavo. A Fox não é um canal que precise falar, preciso da série tal para me manter bem. Ela não precisa. Então, ultimamente, a Fox tem todas as dizes dela, tem uma audiência consolidada, o que permite a Fox fazer temporadas fechadas. Então, por exemplo, se ela decidir, vamos colocar uma das Hong Kongs agora de verão, fechadinha, acabou a primeira temporada, volta na segunda, ela faz. Então, eu acho que assim, a Fox é um exemplo do que já consegue pensar de uma outra forma. Isso. Talvez porque ela está ricaça, ou porque ela já consegue visualizar que para o mercado estrangeiro também é muito mais interessante, porque, por exemplo, uma série que foi muito bem vendida também, Cara Sévida, foi muito bem exportada, mas ela tem início, meio e fim. Claro que acho que tem início, meio e fim. Então, você entrega um produto de qualidade, e quando você entrega um produto de qualidade, o teu retorno é muito maior. Porque você vende uma coisa e entrega um final meia boca, as pessoas começam a perder o interesse naquilo. Então, eu acho que talvez a Turquia esteja talvez tentando aprender, seja agora com a Fox começando a fazer isso, pode ser um exemplo para os outros canais. Vamos torcer que sim, mas eu acho que a Fox é um bom exemplo. Assim, eu acho que a Turquia tem que aprender, eles precisam realmente normalizar a finalização, gente. Isso é botar um ponto final. A Turquia não está pronta para colocar pontos finais, eles não sabem chegar a esse final. Por isso que, como eu falei no início, eles deveriam criar as séries em blocos, porque já que eles querem trabalhar com 1000 temporadas e 1000 episódios, e que a audiência dê sempre acima de 5 lá super feliz, então eles criam em blocos, porque se decepcionar nesses números que eles esperam tanto, pelo menos ela vai conseguir fechar um arco, sabe? E eu tenho um desabafo a fazer em relação ao roteiro, principalmente em relação ao roteirista, porque o Baris me deu bloco no Twitter, né? O Baris é o roteirista de Afiliache. E aí entrou 2 roteiristas novos, e aí começaram a enfiar coisas que não tinham nenhum sentido, e eu cheguei para ele e fiz o quê? Fiz uma lista de tudo que eu tava achando estranho. E aí ele simplesmente não me deu bloco, porque eu comentei o que eu tava achando esquisito, porque a história vinha trazendo coisas que depois desandam. A verdade dói. Até um certo momento eu estava entendendo o que eles estavam fazendo, mas depois eu fiquei, gente, o que tá rolando aqui? E aí eu fui pontuar isso pro Baris, ele me deu bloco.
Então, assim, e eles têm zero abertura para os fãs são tudo louco, né? Tipo, eu, no caso, era essa pessoa louca ali daquela situação. É um exemplo, mas ela até que foi respeitosa, tá, gente? Só para dizer que eu só pontuei as coisas estranhas que eu achava. Vamos falar das locações e da reciclagem de roteiro. Assim, quem já assistiu várias Dizes, né? Com certeza já viu várias casas sendo repetidas. Porque a Turquia não tem Projac, né, gente? Eles usam locações reais. Então, tem muita locação repetida. Eu fiz aqui um apanhadinho, né? Que eu lembrei de memória, assim. O caso mais engraçado, assim, que eu acho é a casa da Daphne, em Kiralikashi, e a casa da Zeynep, em Sharpisma, que a Eushin, as duas personagens dela moram na mesma casa. Eushin, né? As duas personagens dela moram na mesma casa. E eu pensando que é impressão minha. Não, é a mesma casa. Não era impressão sua. E aí nós temos a casa do Kerem, em Afiliashk, é a mesma casa dos pais do Onur, em 309. E para vocês verem, se eu não me engano, uma é de 2017, não me recordo. A decoração é a mesma, eles não mudaram nada. Tipo, essa casa acho que existe só para gravação. Tipo, 2017, 2020, sofá de veludo, isso aí, bem atual. Não mudou nada na casa. Que eu acho que é uma forma também de baratear a produção, né? Porque imagine, gente, eles construírem uma cidade cenográfica, aquele rolê todo que a Globo faz, por exemplo, que constrói uma cidade para ali, sabe que vai ter pelo menos 3 meses de série, né? Mas a Turquia não tem essa certeza. Então, é muito melhor eles alugarem casas, lugares para, inclusive deve ter lá as casinhas a mais baratinha para alugar e tudo mais, deve ter uma lista lá de lugares para eles poderem alugar, do que eles simplesmente construírem uma cidade cenográfica e no quarto episódio vai dizer, não, minha filha, desmonta tudo. Então, também é uma coisa que casou com a situação que eles vivem mesmo. Mas uma vez eu li também que, tipo, essas casas de bairro que usam é uma forma que eles têm de ganhar dinheiro mesmo, o povo das casas, né? Porque essas casas de bairro é casa mesmo das pessoas, gente. O povo mora lá. Tem casa que tem morador. Então, tipo, eles separam o espaço de gravação, os cômodos que serão usados. Mas que sim, tem gente morando, então tem assim, é muito insano para você pensar esses rolês da Turquia. Eu acho que falta tipo ter umas Globo lá, uns Projac, entendeu? Cada canal faz o seu Projac e mesmo que cancele, mas tem ele dentro, porque eu acho que seria menos sofrido. Igual os atores que trabalham, que tem set em empresa, é muito sofrido, porque tem uns que tem que gravar no sábado e domingo, porque de segunda a sexta a empresa funciona normal e vai usar no fim de semana para poder gravar. Então, tipo, é muito insano você pensar que funciona dessa forma. E aí tem dois casos, assim, engraçados que apareceram a mesma locação ao mesmo tempo em dizes diferentes de canais diferentes. No começo de Afiliashk, o Volcan fez uma festa para o Kerem numa casa que tinha piscina e tudo. E essa casa era a casa de um outro personagem de Yemin. Na hora que eu vi a casa, eu fiquei, ué, será que o fulano vai trocar de casa, né? Mas era só uma cena assim rápida. E o beijo de Aiker naquela orla, que é quando a Aixe faz a gravação do comercial, foi em frente à confeitaria da Suna, que era outra Disney, tipo. E aí eu tenho essas memórias assim inúteis, né? Que eu vejo as coisas na hora já. Epa! Aí eu fiquei tipo, gente, eles vão fazer um crossover agora, né? Das Disney que eu assisto. É gritar, corta e já entra a outra equipe, né? Vamos, gente. Imagina ver um personagem de outra série lá na cena. Nossa, isso é incrível. Pode até ter acontecido, a gente nem tinha se ligado, hein?
Eu só vi só, como que chama? Figurante, né? Que eu já vi em duas também. Uma participação de uma corretora em Benin e depois ela era uma amiga da Ielda, a mesma atriz. E tipo, as fofoqueiras de bairro é sempre as mesmas fofoqueiras em várias dizes diferentes, né? Sim, sim, sim. A fofoqueira do bairro da Sanei já apareceu em várias outras dizes fazendo papel de fofoqueira. É sempre assim. A fama, meu pai. A tia da colônia. As tia da colônia, as tia da fofoca. Beijo, Kalina. Te amo, amiga. Beijo. Reciclagem de roteiro. A Turquia, ela gosta muito de... Assim, eu digo sempre que não existe nenhuma história que nunca foi contada, né? Todas as histórias, elas já foram contadas. Muda só a sua forma de contar. Mas a Turquia, ela gosta muito desse plot de patrão e funcionária, né? Nós temos muitas dizes com esse plot. Tem Kiralikach, tem Arkenchikus, tem acho que Lassan Lamas, Rei Erdsen e Benintat Lialanam. Todas essas, assim, falam sobre essa coisa da funcionária, geralmente a garota pobre, né, que se apaixona pelo patrão rico. E aí muda algumas particularidades. Uma é contratada para isso, outra acaba acontecendo. E aí tem muito relacionamento de conveniência, relacionamento falso também, que acontece em várias dizes, né? Nossa, eu sou macaco assim que pula de galho em galho, né? Eu assisto muita coisa e vejo um monte de roteiro aí que se repete. E a Turquia, assim, não muito original, né, gente? Ela faz muito remake de coisas internacionais. Tem essa do canal D, que é o Ekimolu, que é o Dr. House turco. E tem o Ladrão de Audiência de Quinta-feira, que é o Good Doctor turco, o ladrão de audiência de quinta-feira. Ninguém quer fazer Disney na quinta-feira por causa dessa Disney, né? E as duas são inspiradas em outras produções, que são, se eu não me engano, são doramas, que também tiveram a sua versão americana e agora estão na sua versão turca. Deu certo na Coreia, deu certo nos Estados Unidos, por que não na Turquia? É o famoso remake que a Turquia não para de fazer. Inclusive, essa temporada agora de drama, eu acho que vai vir uns 4 remakes. Teve um também agora do canal D, que tinha das empreguetes lá, que não é empreguete, eu não sei o nome da série, que foi originado, mas era o remake e flopou. Inclusive, é o segundo remake que a Turquia estava fazendo dessa série. O outro fez sucesso, esse não. Então, é aquele negócio, nada, né, gente? Nada se cria, tudo se copia. Os Estados Unidos fazem isso com suas séries, Turquia também faz. E é assim, e seja que Deus quiser. A que for para ser, porque pode dar muito certo, pode dar muito errado, porque também esse negócio de fórmula do sucesso é muito difícil, porque a Turquia é muito volátil. Ela tem fases. A Turquia ultimamente está na fase do doutor. Tudo que é de médico está dando certo lá. Já teve a fase da máfia, que era só máfia. Então, a Turquia vai passando por suas fases. E sobre esses plots que são muito repetidos, a única coisa que eu quero falar é que, gente, para de comparar, por favor, porque assim, tudo é cópia. Um copia do outro. Porque aí fala assim, não, mas que acha que criou. Não, mas aí foi a outra série que veio antes que criou. Aí vem, gente, é tudo cópia. Um copia o outro, vai aprimorando, ou às vezes dá tudo errado. Então, assim, aproveita a série. Se você gostou, continua assistindo. Se você não gostou, para de assistir. E tá tudo bem, não tem importância. E não importa quem primeiro, não importa quem mostrou primeiro, é questão de gosto. Às vezes tal diz
mostrou primeiro, mas você gostou de uma outra que veio depois e tá tudo bem também. É uma coisa assim, tão relativa, né? Agora eu vou falar sobre essa questão das filmagens, né? Que são teoricamente longas, porque os episódios são compridos, mas eles não têm tanto tempo assim para gravar, porque toda semana tem um episódio novo, então tem que ser celery, né? E como que isso como que acaba atrapalhando, influenciando as dizes? Um exemplo que eu posso usar são os atores que às vezes acabam adoecendo durante as gravações e eles precisam continuar gravando, principalmente se forem os protagonistas, né? E isso acaba influenciando porque a pessoa está doente às vezes e ela não pode ter um tempo para descansar, para se recuperar, porque a gravação não para, porque eles não têm se vai passar o episódio que vai passar semana que vem, tá gravando hoje, eles não têm um fôlego. E aí, alguns exemplos que tem o Jan em EK, que teve um problema de visão e eles precisaram incorporar no roteiro isso, porque ele precisava continuar gravando e era uma coisa que não dava para esconder, porque ele precisava usar óculos. A Asli, em Benin, que teve um problema no joelho, não podia andar, não podia colocar o pé no chão. Ela gravou vários episódios, sempre sentada. Eles tentaram ao máximo não falar sobre o problema enquanto dava. E aí eles colocaram ela para fazer várias cenas sentadas. E aí depois eles tiveram que incorporar isso. Arrumaram uma cirurgia, uma cadeira de rodas, e a pessoa tá lá, convalescendo, doente, e tá gravando, porque, né, não tem como ficar em casa. E o Barish, em Kiralikash, se eu não me engano, mas o dele ele conseguiu não gravar, né, mas eles tiveram que criar um episódio especial, que era só de flashback, e ele foi o único que não participou das gravações, todos os outros atores interpretaram eles mesmos mais jovens, e ele foi o único que não participou, porque, se eu não me engano, ele estava com a pneumonia, e aí colocaram um rapaz para interpretar ele jovem. São casos que mostram que essa desorganização de gravação atrapalha muito, influencia muito, né? E acaba acontecendo isso com os atores. Os atores reclamam muito disso, né? O Barish já deu declaração reclamando, Chalar já deu declaração reclamando, e já teve atores também que já falaram que não querem gravar séries mais, porque é muito pesado, preferem ficar no cinema. Sim, sem falar os horários. Agora mesmo em Senchal Capamã, a gente viu que alguns dias eles estavam gravando a madrugada toda, até amanhecer o dia. A Turquia é cruel porque, tipo, não é um período que eles vão passar gravando e depois vão descansar. Eles vão gravar até onde a série for. Então, se a série tiver 50 episódios, então imagina, gente, 50 episódios de 2 horas gravando toda semana. É muito cansativo. E por isso que, quando você vê, tipo, uma série lá de 8 episódios, eles podem passar 3 meses gravando, mas ali é uma forma muito mais tranquila, muito mais calma. Então, a Turquia é assim, Gente, eu não consigo entender, não, mas assim, a gente ama essas séries, né? E não tem como elas acabarem, porque não tem como a gente viver sem elas. E aí, para prolongar, eles até tentam, né? Tipo, eles criam umas sequências longas, às vezes de coadjuvante, essas cenas de música, que os personagens ficam, tipo, 4 minutos se encarando sem acontecer nada, só a música tocando, para ver se dá uma esticada sem que seja algo muito trabalhoso, né? Mas é complicado. Eu acho que vendo, chegando assim, quase ao fim desse episódio, a gente consegue perceber como que essa desorganização prejudica no produto final. É um monte de peças que estão todas colocadas erradas, que uma vai desencadeando a outra, né? Então, você depende da audiência para saber se vai ter episódio, aí você não pode gravar cenas a mais, aí você depende de uma locação que não dá para gravar durante a semana, então é uma desorganização tão grande
que acaba virando essa bagunça, que se, tipo, eles conseguissem sentar e se organizar, poderia fazer o negócio direito. Se tivesse uma temporada fechada, dá para gravar antes, você saber, poder se programar. Então, eu acho que muito desse episódio foi para a gente expor mesmo a confusão que é a Turquia. Como que a censura afeta, como a audiência afeta, como as produtoras afetam, os canais. É uma mistura de tudo, né? Depende de tudo. E aí acaba nessa confusão que a gente acabou de citar, esse monte de confusão uma atrás da outra. E agora a gente vai para o Aşk, que é o quadro, né, que a gente indica alguma coisa relacionada à Turquia. Pode ser uma página, uma série, uma playlist, um canal no YouTube. Então, a gente vai saber o que cada uma trouxe para indicar para vocês, nossa convidada. Natália, o que você vai indicar essa semana? Eu vou indicar a Menina dos Meus Olhos. Eu vou indicar Hardai. Ela atualmente vai para a 3ª temporada, né? Nós temos o primeiro episódio mais assistido do YouTube. E ela é uma série que, assim, embora já esteja se prolongando, tem um plot muito bom e te faz fazer muitas teorias. Eu gosto de teorias, sou meio terraplanista, então eu indico Hard Eye hoje. Hard Eye conta a história de um casal, a história do amor que nasceu da vingança. É tipo um Romeu e Julieta turco, né? Conta a briga de duas famílias, embora no começo só uma família brigue com a outra, porque uma das famílias nem sabe que tá no meio dessa confusão. E aí a gente tem toda essa luta do casal para primeiro se perdoar, depois se aceitar, ficar junto. E aí todas as duas famílias ficam nessa questão de contra o casal, né? E aí nós tivemos toda uma evolução, mas aí a gente ainda tá indo para a 3ª temporada, não tenho como falar se vai dar, se tá tudo certo, se tá tudo bom, mas até onde a gente já assistiu agora, é uma Disney que encanta muito, e ela, sim, tem alguns mistérios, algumas coisas que a gente ainda não sabe o que está acontecendo, então você fica muito preso naquilo, querendo o próximo episódio, porque você quer saber o que vai acontecer, tem personagens que ainda estão entrando na Disney e tal, e aí a gente fica muito... Toda sexta-feira eu fico alucinada, na verdade, a semana toda fazendo teoria e esperando a próxima sexta. Então, a minha indicação hoje é essa. Eu vou indicar um artigo que eu li hoje, né, uma reportagem que eu li hoje para falar sobre a censura na Turquia, que eu achei muito interessante, que explica muito bem, e eu acho que seria interessante todo mundo ler, porque explica a censura em si. Aqui a gente focou muito nas séries, né? Mas ele fala um pouquinho até do coronavírus, como que a Turquia abafou o caso, sendo que é um dos países que mais teve um crescimento do coronavírus. E é muito legal que quem escreveu é uma turca, chama Merve, só que ela mora em Washington, D.C., porque provavelmente se morasse na Turquia já estaria presa, porque ela tem uma organização que luta pela democracia na Turquia, o que é muito legal ver uma mulher que é empoderada e está lutando pelo seu país, então eu acho muito legal. E esse artigo ela explica bem como funciona a censura na Turquia. Ela usa várias fontes super confiáveis, como o New York Times. Então, assim, é muito legal. Eu li hoje, eu achei muito interessante como a gente não tem nem ideia do que acontece direito na Turquia. Então, quem puder ler, é muito legal, vai acrescentar muito para vocês. Eu vou ler, com certeza. A minha ligação vai ser uma das Disneys que foi mais exportadas da Turquia para o mundo, que é a 1001 Noites, que eu vou falar em BR, né? Que a banda exibiu e reexibiu, e ela tem 3 temporadas. Ela foi lançada em 2006 pelo canal D e conta a história de uma talentosa arquiteta e viúva e mãe. Ela sofre de leucemia e precisa de dinheiro para cirurgia. Só que ela concorda em passar a noite com o personagem Ornu,
em troca de dinheiro. Entretanto, né, aquela coisa, né? Ele teve a noite e não conseguiu largar. Tipo, viciou e ficou querendo reviver novamente essa noite. Então, toda a trama fica em volta desse enredo. Então, eu recomendo. Para quem não assistiu, acho que é meio que quem teve infância e assistia, adorava assistir a banda, deve ter pego pelo menos uns 2 episódios dessa Disney. Então é isso, é a minha recomendação de hoje. A minha indicação é uma das séries que foi multadas pelo beijo, que é por conta de um beijo, né? Que é Cara para Aşk, e a tradução dela ficou Dinheiro Sujo e Amor. E ela conta a história do detetive Homer e da Elif, que é uma design de joias. E o Homer, ele vive a vida dele lá com a noiva dele, eles estão prontos para casar, eles são simples e tudo mais. E a Elif, ela é rica, tá morando na Itália, e o pai dela é um empresário muito famoso na Turquia. O que acontece? Um certo dia, a noiva do Homer e o pai dela são encontrados mortos dentro de um carro. E aí fica todo mundo com aquela curiosidade, meu Deus, o que rolou? Como esses dois se encontraram? Porque eles vivem vidas muito diferentes, ninguém nunca encontrou uma ligação entre eles. E claro que surgiu aquele boato que ela poderia ser amante e tudo mais, só que quem conhecia ela sabe quem conhece sabe, que ela não era daquela índole. Então o Homer ele começa a ficar obcecado com isso, porque ele não acredita que a noiva dele, tão pura e maravilhosa, poderia ser um amante. E aí ele encontra um diamante nesse carro, e também no quarto da noiva dele, e aí ele começa nessa busca de tentar entender o que foi que aconteceu, como aconteceu esse assassinato. E aí a Elif, ela volta para a Turquia, também desesperada, para tentar entender o que está acontecendo, e a irmã dela acaba sendo sequestrada. E então o que une os dois é essa busca pela verdade, e também ela busca a ajuda dele para recuperar a irmã. Então eles começam a trabalhar juntos, no começo eles se odeiam muito, então é aquela história que lhe deixa fissurado, assim, sabe? Você fica querendo saber também o que acontece, você se vê muito nos olhos dos personagens, querendo entender o que realmente aconteceu. E a história é muito linda, gente. O casal é muito maravilhoso, tem beijos maravilhosos, inclusive multado. E eu recomendo muito essa série. E agora a gente vai para o nosso feedback, né? Que é a mensagem que vocês mandam para a gente pelo Twitter, pelo Instagram, pelo Facebook. E a Natália vai ler para a gente o feedback dessa semana. Eu tô aqui com o feedback da Cláudia. E ela falou assim: Oi meninas, acabei de descobrir o podcast de vocês e estou amando. Ah, meu Deus do céu, perfeito. Se um dia vocês falarem de Stambulu Gelin, Harjai ou Kivan, me chamem. Passo muito nervoso com esses 3, mas estou amando demais. Parabéns e mashallah. Cláudia, eu falei muito de Harjai hoje, espero que você tenha gostado. Muito obrigada, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Beijo. Obrigada, Cláudia. Muito obrigada pelo seu comentário. A gente quer agradecer a participação da Natália. Natália, você foi maravilhosa, obrigada, como sempre é. Senti falta da divulgação do Burak Deniz, porque tem que ter a divulgação dele. Ele fez pouco, a obrigação não. Eu quero ver Laine falando Burak Deniz direto nas frases, porque ela gosta da sonoridade. Pronto. Ele vai lançar uma série nova agora e eu vou fazer uma petição, sim, pra gente fazer um episódio só da série dele, pra ficar repetindo Burak Deniz, o episódio. Eu quero. Aí vai ter que ficar de novo, porque eu sou panfleteira do Burak Deniz. Com certeza, eu vou chamar a Natália. A gente é a fanbase do Burak Deniz no Brasil, viu, Natália? Entenda isso. Inclusive, eu queria agradecer sua participação também. Finalmente, né, o episódio chegou e gravamos aqui. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Natália. Vocês, meninas, muito obrigada, viu? Ai, eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada, eu tava muito ansiosa para participar. E eu tô muito feliz mesmo, de verdade. A Laine sabe, comentei bastante com ela. E muito obrigada mesmo pela oportunidade, viu? E as nossas ouvintes, né, que a gente recebe muito, quer participar, gente, a gente vai tentar trazer todo mundo
temas é o que não falta. A Turquia providencia muitos assuntos pra gente. Então, ó, vai acompanhando a gente, vai ter enquete, vai ter as coisas que pode ser você daqui uns dias participando com a gente. Só uma coisa que eu queria falar, um adendo aqui, né? O famoso adendo, sobre as nossas plataformas, onde vocês podem nos ouvir. Porque, às vezes, nem todo mundo, né? A prioridade da gente é sempre divulgar Spotify, mas a gente está em outras plataformas também. Essa semana nós conseguimos o Deezer. O que foi um milagre. Assim, é meio complicado, às vezes, a gente ir para algumas plataformas que não são distribuídas pelo nosso distribuidor. Então, a gente está tanto no Spotify, no Deezer, também no Google Podcast, no Overcast. Enfim, a gente está no infinito de plataformas. Então, provavelmente, se você tem aí uma plataforma de ouvir podcast, você pode dar uma procurada que a gente pode se instalar e vamos postar nas nossas redes, que é o @tour_cast, para vocês ficarem sabendo onde estamos. E é isso, meninas. Vamos. Esse episódio Ai, fiquei até emocionada Tchau. agora. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. tchau. Tchau.